Sobre o xadrez político nessas eleições de 2026, porque o senador Rodrigo Pacheco deve deixar o PSD e se filiar à União Brasil nas próximas semanas. A articulação acontece em meio à constatação de que o parlamentar não quer permanecer no mesmo grupo político que o vice-governador de Minas Gerais, o Matheus Simões, que é pré-candidato ao executivo do estado. Vamos conversar ao vivo com o Matheus Dias, que vai trazer mais detalhes para a gente. Matheus, seja muito bem-vindo, uma boa noite. Já tem data para acontecer essa mudança de sigla por parte de Rodrigo Pacheco? As especulações é que aconteça depois do carnaval, mas ainda não tem data confirmada não, viu, Cássio? Boa noite para você, boa noite a quem nos acompanha. Eu conversei inclusive com pessoas ligadas a Rodrigo Pacheco e que disseram que realmente ele articula essa mudança para sair do PSD, o partido de Gilberto Kassab, e ir rumo à União Brasil, o partido do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. No caso, essa mudança seria protagonizada por conta de dois motivos principais. O primeiro deles, como você bem disse, no caso, Matheus Simões, que hoje é o atual vice-governador do estado de Minas Gerais, ele foi a aposta do PSD para ser o candidato ao governo do estado e sucessor de Romeu Zema. Isso não agradou o Rodrigo Pacheco. E o segundo motivo é pela aposta do presidente Lula, que já disse em mais de uma oportunidade que gostaria que Pacheco fosse governador do estado. Vamos ouvir. Eu acho que nós temos algumas alternativas importantes. Eu quero dizer aqui alto e bom som, eu ainda não desisti de você, viu, Pacheco? Você sabe que nós vamos ter uma conversa e eu acho que você pode ser o futuro governador de Minas Gerais. Eu estou muito certo disso, estou muito crente disso. Então, veja, nós vamos ter uma grande participação eleitoral, nós temos mais dificuldade em alguns estados, menos no outro, ou seja, e nós vamos ter que fazer o jogo político que nós temos que fazer. Pois é, e no caso, dentro do Partido União, Davi Alcolumbre, presidente do Senado, disse que as portas estão abertas para Rodrigo Pacheco em duas vias, seja para ser candidato a governador de Minas Gerais ou candidato à reeleição ao Senado, mas dessa vez pelo Partido União Brasil. Ele disse que essa escolha caberá a Rodrigo Pacheco. E para o presidente, para o governo, se ele optar por ser candidato ao Senado, o plano B de Lula seria o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, que inclusive se reuniu com o presidente nacional do PT, Edinho Silva. No caso, o estado é muito importante para ambos os lados nessa eleição, Cássio, porque Minas Gerais tem o segundo maior colegiado nessa eleição. E como de costume e tradição, quem ganha no estado acaba vencendo também a eleição presidencial, meu amigo. Matheus, é o famoso estado pêndulo, né, em referência às eleições norte-americanas, mas é importante a gente destacar, essa movimentação nesse xadrez de Minas Gerais. E por quê? Porque o atual governador do estado, Romeu Zema, que é do Partido Novo, ele é um pré-candidato à presidência, deve deixar a partir de abril, então, o governo do estado de Minas Gerais, e quem vai assumir de forma provisória e é pré-candidato ao governo é o vice dele, Matheus Simões, que deixa o Novo, acabou aí então, se filiando ao PSD. Isso irritou muito o Rodrigo Pacheco, que faz inclusive esse movimento por parte do União Brasil, sendo como grande fiador o seu grande amigo de longa data, Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado e também do Congresso. Então, essa mudança é muito importante, Dora, eu quero te ouvir, inclusive até mesmo para o governo federal, porque Rodrigo Pacheco, indo para a União Brasil, pode aproximar o partido que até então desembarcou do governo no ano passado, e ainda o próprio presidente da República pode contar com um palanque forte dentro do Estado mineiro, que é decisivo nas eleições. Pois é, você vê que esse chamamento hoje do presidente Lula, ele foi muito significativo. Agora eu fico pensando, eu acho que o Lula é capaz de ganhar essa parada, de ter o Pacheco, pelo seguinte, para que o senador Rodrigo Pacheco ia mudar de partido, ia se dar o trabalho de mudar de partido, se ele quisesse abandonar a vida pública? Acho difícil. Para que sair do PSD e ir para a União Brasil? Ele podia sair do PSD, irritado lá com o Matheus Simões, enfim, e não ir para lugar nenhum, se o plano dele fosse esse mesmo que ele diz, de deixar a vida pública. Ele pode vai para a União Brasil, está com um jeito de que, para que vai concorrer a alguma coisa, e fica ali, ou no governo de Minas, se ganhar, ou no Senado, se for essa a opção dele, esperando o que ele realmente quer, que é uma vaga no Supremo Tribunal Federal.
Ô Dora, inclusive é importante ver esse movimento porque o próprio Matheus Simões, que atualmente é o vice-governador e deve assumir a partir de abril, ele jurou fidelidade ao Romeu Zema, ou seja, vai apoiar ele em caso de uma candidatura ao primeiro turno e também fará palanque para o PL em Minas Gerais. Ou seja, o PSD já está com Flávio no segundo turno, está com o Romeu Zema no primeiro turno e nisso o Lula ficaria atrás. Por isso que é tão importante a chegada de Pacheco, mas tem um detalhe importante também. Minas Gerais é um público um eleitorado muito pulverizado e o próprio Rodrigo Pacheco vai precisar andar bastante esse estado. Pois é, mas o Lula ganhou lá na última eleição, tá? Então hoje, como o cenário está aberto, não está bom para ninguém, não tem ninguém mandando. Pela direita tem o senador Cleitinho, né, que parece que tem aí tá bem colocado, mais bem colocado nas pesquisas, mas o cenário está aberto e é como o Matheus nos trouxe. Minas é considerado um estado representativo na eleição. Por quê? Como Minas é grande, tem muitos municípios e bate em várias regiões, ele tem uma representação do eleitorado que é considerado um retrato do Brasil. Por isso é que se diz: quem ganha em Minas, ganha a eleição. Quem perde em Minas, perde a eleição. Aécio Neves foi governador, perdeu em Minas, perdeu por um triz a eleição para Dilma Rousseff lá em 2014. Dora, inclusive eu citei um nome que é bastante importante nessa negociação, que é o do presidente do Senado do Congresso, Davi Alcolumbre. Ele é amigo de longa data, uma pessoa muito próxima de Rodrigo Pacheco. É ele que está fazendo esse lobby para que Pacheco saia do PSD e vá para a União Brasil. E querendo ou não, Lula está de olho nessa relação, nessa possibilidade, porque se ele tem Rodrigo Pacheco como seu palanque em Minas Gerais e Rodrigo Pacheco tem esse apoio de Davi Alcolumbre, podemos ter, inclusive, uma relação um pouco mais próxima, um pouco mais alinhada de Alcolumbre, ou seja, do Senado, com o próprio presidente ao longo de 2026. Poderíamos, claro, em tese, vai depender dos interesses do Davi Alcolumbre, porque olha só, ele sabe defender seus interesses direitinho. Então, mas eu acho que essa possibilidade que você coloca, esse jogo é um jogo que faz sentido. Se interessar ao Alcolumbre, dá para fechar essa trinca. Se não, pelo menos o Alcolumbre realmente ajuda nesse convencimento do Rodrigo Pacheco. E Dora, até para a gente encerrar esse assunto, você acredita mesmo que Rodrigo Pacheco tem esse estofo, essa força para um governo estadual, para uma executiva estadual, que é totalmente diferente de uma campanha para um Senado? Ai, não sei, eu não conheço direito o Pacheco, que ontem, né, conversando com uma pessoa que fez a campanha do Zema, portanto conhece Minas Gerais, porque eu fico interessada em conhecer. E perguntei isso, né, sobre o Pacheco. O Pacheco está com essa bola toda, que é o que você está me perguntando, né, Cássia? No eleitorado. Aí ele disse: não, a questão é que ninguém está com essa bola toda. O Matheus, esse Matheus Simões, ele diz que não está bem avaliado. O Zema perdeu muito, então, como cabo eleitoral também não teria. Por isso que o cenário em Minas é aberto. Quem entrar e for trabalhado, o Pacheco fez boa figura, né? Vamos lembrar lá em 22, lembra que o Kassab quis fazer dele candidato à presidência da República? Era uma aposta, porque ele tem uma boa figura, tem um bom discurso, mas de mineiro, vou te falar, não entendo direito.